Deus não procura, você conhece essa frase, Deus não procura capacitados. Ele capacita quem ele chama. Você já imaginou Deus capacitar alguém que já sabe tudo? Não é isso? Moisés viveu 120 anos. 40 anos Moisés foi formado em toda a ciência, entendia de tudo que você imaginar. Quando Moisés está lá no ápice, lá no auge, Deus pega Moisés e leva Moisés agora para o deserto, para amassar barro para o povo. Ele não esqueceu, mas tudo que ele tinha ficou em segundo plano, para poder aprender com Deus no deserto. E os últimos 40 anos, ele aprendeu que só o Senhor era Deus. Aleluia. Está dando para você entender agora? Então Deus, é Ele que vai te capacitar, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita, é Ele que vai te santificar. Olha a escola dominical de domingo. Ele que vai te preparar, você tem que se entregar a Ele. E é Ele que vai fazer. Davi, aparentemente não era capaz, mas era dedicado, era fiel a Deus, era trabalhador, porque Deus não chama ninguém desocupado, Deus não chama ninguém parado. Era trabalhador, era dedicado a Deus. Então Deus chama Davi e capacita. Quando Davi, diz a Bíblia, que quando Davi chega, que Samuel manda Davi entrar, e que ele vai ser ungido, Davi foi ungido no meio dos irmãos. Imagine só. O menor. E o menor, que na cultura judaica eles dizem que numa família de muitos filhos, na hora da janta, salve-se quem puder. Quem chega primeiro come, quem ficar por último come. Entre os judeus é assim. E aí, quem chegar por último, fica. Então imagine Davi. Como é que não ficava? Ora no campo, quando chegava, naturalmente sempre chegava por último. Pagava esse preço. Mas quando Deus resolve mudar o quadro, Deus ungiu Davi no meio, aleluia, no meio dos seus irmãos. Por isso que você não pode sair do meio da tua família, não saia da tua igreja, não saia do teu trabalho, porque Deus vai te exaltar lá. Que graça tem? Não é isso? Você não pode pedir para Deus matar teu inimigo tem que ver a tua vitória. Aquele que se levanta contra você tem que estar lá no dia que você tem o culto de ação de graça, tem que ser o primeiro a ser convidado. Não largue igreja, não largue casa, não dá esse prazer não, que é isso que o diabo quer. É lá no meio dos teus irmãos que Deus vai te exaltar e vai te ungir. É lá que Ele vai mudar o quadro. Está dando para você entender? É lá que Ele vai te exaltar, e todos aqueles que te humilharam vai ter que aplaudir você de arquibancada. Se puder, ainda vai ter que pagar ingresso, porque é Deus que vai te exaltar nessa terra. Antes Ele via você passar de lá para cá, e agora vai ter que marcar agenda para poder falar contigo, porque é Deus que vai te exaltar. Você pode adorar esse Deus nessa noite? Então Deus, Ele capacita quem Ele quer. Deus, descapacitado, Ele deixa para lá. Ele quer aqueles que estejam na brecha, aqueles que estejam na vontade dEle. Independente se você sabe falar, se você não sabe falar. Essa foi o questionamento de Jeremias. Senhor, sou uma criança, não sei falar. Aí eu lembro quando Deus falou para Moisés também, que Moisés era manso e não tinha como falar. E Deus disse para Moisés assim: quem fez a boca do homem? Isso é uma coisa linda. Quem fez a boca do homem? Ou seja, quem é você para querer questionar? Quem vai te usar sou eu. Não é você, sou eu. Não importa. Isso me faz lembrar de um pastor que passou o mês todo preparando um sermão, porque havia um doutor na igreja dele, um advogado, e ele preocupado com as palavras que ele ia colocar e tal. Aí o advogado veio, sentou lá atrás, e ele muito preocupado com o esboço dele, o esboço da pregação dele. E dado o momento ele percebeu que uma irmãzinha falou no ouvido dele, ele levantou e foi embora. Aí foi uma tristeza para o pastor, porque o pastor não chegou a terminar o sermão, ele não aceitou Jesus naquele dia, e foi uma tristeza. E quando terminou a pregação, ele perguntou para aquela irmã: irmã, eu vi a irmã falando alguma coisa no ouvido daquele homem, e ele foi embora. O que a senhora falou
perguntei se ele queria aceitar Jesus. E ele falou que não. E a senhora? Eu falei, então você vai para o inferno. Mas irmã, a senhora foi falar isso para ele? É, pastor. Mas não é, a Bíblia não diz que não aceita Jesus vai para o inferno? É, mas irmã ele foi embora, passou o tempo, e entra aquele advogado com uma Bíblia debaixo do braço. E ele chegou, olhou, pastor, está lembrado de mim? Estou lembrado, por que eu aceitei Jesus? Rapaz, eu pensei que a gente tinha expulsado você daqui. Não, eu quero aquela irmã de novo, eu quero dar um abraço naquela irmã, porque Deus usou aquela irmã para mim. Como assim usou? Ela perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus, eu disse que não, ela disse que eu ia para o inferno. Que isso, foi assim, ela usou, foi. Por quê? Eu cheguei em casa, fui tirar a roupa, a palavra, você vai para o inferno. Eu fui tomar banho, a palavra, você vai para o inferno. Eu fui jantar, você vai para o inferno. Fui dormir, você vai para o inferno. Vai trabalhar, você vai para o inferno. Aquilo ficou martelando até que ele não aguentou. Você não sai fazendo isso ninguém não, viu, mano? Pelo amor de Deus, não faça isso sem direção. Agora, quando Deus quer fazer, ele faz como ele quer. O problema é que o homem quer mostrar como Deus faz. Deus tem que fazer por aqui, tem que caminhar por aqui. Deus é soberano, ele faz como ele quer, ele capacita quem ele quer, ele levanta quem mais. Ninguém mais dá nada na sociedade. Ele pega o mendigo. Quando eu não quero fazer nada para Deus, ele vai no tráfico, ele vai lá no bordel, vai lá na boate, ele pega uma prostituta, pega um prostituto, pega um traficante, pega uma idético, cura, traz para a igreja e a obra dele é feita, porque Deus capacita quem ele chama. Se eu ficar aqui fazendo beicinho, biquinho, não quero fazer mais, você não quer não, meu filho? Não, então tá bom, o tempo passou, traz outro. Deus traz outro, com um testemunho pior do que o meu, e vai ser melhor que eu aqui. É verdade. É isso que você precisa entender, que a obra é de Deus. Se eu não quero fazer, tá bom, você não quer não, né? Tá bom, ele pega o pior traficante de Campos, ele vai lá. Por quê? Jesus pede ao Pai, o Espírito Santo que convence, e Deus traz. É assim que funciona. Jesus roga, o Pai traz, mas antes o Espírito Santo convence. Então ele vai lá, pega lá, vai aí nesses bordéis aí de Campos aí, pega lá a pior, sabe? A pior de todas, e traz.